Fala, Padawan, tudo bem com você? Que tal a gente falar um pouquinho sobre artrópodes? Fica comigo. Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filo dos artrópodes. Tem muita coisa legal e a gente vai dividir esse filo em algumas aulas, tá? Justamente pra gente poder estudar mais a fundo cada classe dos artrópodes aí, que é bem bacana. Por que que a gente vai dividir? Se liga nesse mapa mental. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários o seu nome para eu saber que você, meu aluno, tá assistindo essa videoaula. Tô de olho, então põe seu nome aí. Vamos lá, para o nosso mapa mental. Você vai entender agora por que a gente vai estudar os artrópodes em algumas aulas, não só nessa, não vou falar tudo hoje. Por quê? Primeiro ponto é o seguinte, ó. Os artrópodes, eles são os invertebrados, possuem o que a gente chama de patas articuladas. São as patas divididas em pedaços e esses pedaços se dobram, como se fosse o nosso dedo, sabe? Quando você olha o dedo, ele tem partes que você consegue dobrar. Os artrópodes conseguem fazer isso, eles têm as patas divididas em partes que conseguem ter articulação, elas dobram. Essa é a ideia. E aqui vem o motivo por que a gente vai estudar em mais de uma aula os artrópodes. São os mais numerosos, são os animais mais numerosos e amplamente distribuídos no planeta. O que isso significa? Significa dizer que 70% dos animais conhecidos são classificados como artrópodes, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Algumas características importantes em relação aos artrópodes. Uma grande característica em relação à divisão do corpo. Os artrópodes têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, ou ainda não tem partes definidas nessa divisão, tá? Mas a gente vê muito isso aqui, cabeça, tórax e abdômen e cefalotórax e abdômen. A gente vai ver dentro das classes dos artrópodes, isso aqui é um ponto importante para a classificação. Outro ponto importante em relação aos artrópodes, uma característica importante, é que eles apresentam exoesqueleto de quitina, que é uma substância química que vai deixar como se fosse uma armadura, sabe? Criaria uma armadura por fora. Eles não têm, são invertebrados, eles não têm esqueleto, mas eles têm o que a gente chama de exoesqueleto. Uma outra coisa interessante, que sempre quando eu estudei, lá quando eu era mais novo, eu estudava sobre os artrópodes, uma coisa que eu acho muito interessante é em relação à respiração dos artrópodes. Alguns têm brânquias, né, e respiram em alguma fase da vida, até na fase adulta, respiram debaixo d'água por meio de brânquias. A gente mostrou para você como é que funciona a ideia da brânquia, né? Ela absorve o oxigênio dissolvido ali na água, mas muitos artrópodes, eles têm uma respiração extraindo o oxigênio do ar. E essa respiração não é por pulmão, essa respiração é um tipo de respiração que a gente chama de respiração traqueal. Respiração traqueal funciona assim, eles têm uma estrutura, canais que a gente chama de traqueias. Esses canais, eles estão geralmente ali na região do abdômen, alguns no tórax ali, alguns ao longo das patas. Então são pequenos dutos, pequenos canais, chamados de traqueias, que ligam as células lá no interior do corpo com o meio externo, com o meio ambiente. Então esse buraquinho de fora a gente chama de espiráculo, o oxigênio entra e o gás carbônico sai diretamente para as células, eles vão se ramificando aí para chegar em todas as células. É uma respiração traqueal. Isso me marcou porque é o seguinte, eu lembro de, ao estudar isso, um professor meu me falava: por que você acha que quando você joga um veneno em uma barata, ela fica de perna para cima? Porque aquele veneno que você joga fecha essas traqueias, obstrui as traqueias. Esse inseto, né, a barata, fica com falta de ar e aí ela vira de pernas para cima para tentar respirar. Então é uma respiração traqueal aí. Com esse exemplo você não vai esquecer nunca, assim como eu não esqueci. Beleza, então essas são as características gerais em relação aos artrópodes. E a gente pode dividir, classificar os artrópodes em classes, né? E são basicamente 5 classes: insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes e crustáceos. Hoje a gente vai falar só de insetos, porque como são várias classes e várias espécies aqui, então são características que a gente vai comentando devagarzinho aí ao longo das próximas aulas. Então essa é a parte 1, a gente vai falar sobre os insetos, vamos lá? Então é o seguinte, ó, primeira coisa que você tem que saber sobre os insetos, é o tipo de artrópode mais comum. A gente tem mais de 500 milhões de espécies identificadas de insetos, mais de 500 milhões, é muita coisa, é muita coisa. São encontrados em praticamente qualquer ambiente, inclusive ambientes aquáticos. O corpo ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, lembra que eu falei que a divisão do corpo aqui é importante? Cabeça, tórax e abdômen. Os insetos lá na cabeça apresentam um par de olhos e um par de antenas. Um par de cada. Um par de olhos, 2 olhos e 2 antenas. No tórax eles apresentam 6 patas, ou seja, 3 pares de patas na fase adulta, 6 patas. E 4 asas, geralmente, né? Tem 4 asas ou não tem asa nenhuma.
Dentro da mesma espécie, às vezes, dependendo da fase da vida ou da função, eles têm ou não têm asas. Ter ou não ter a asa significa ser alados ou não alados. Quem é alado tem asa. E o abdômen é onde tem os órgãos de nutrição, de reprodução, a estrutura que serve para botar os ovos, etc. Então, todo inseto vai ter, basicamente, divisão do corpo em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça você vai encontrar 2 olhos e 2 antenas, vai encontrar 3 pares de patas, 4 asas, 2 pares, né? E o abdômen aí. Ah, professor, não tá muito claro, não tô entendendo isso aí não. Tá bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um inseto, ó. Isso é um inseto. Uma borboleta. Ah, Éder, como é que você sabe que borboleta é um inseto? Porque, primeiro, ela tem patinhas articuladas. Tá vendo que tem as divisões aqui, ó? E essas divisões, esses pedacinhos são articulações. Ela consegue dobrar a patinha aqui. Então, ela tem uma pata articulada, é um artrópode. Olha lá, na cabeça, tem tórax e tem abdômen. Beleza? Olha lá o corpo, ó. Ó, cabeça, tórax, abdômen. Tem quantas asas? 4 asas. Tem quantas antenas? 2 antenas. Tem quantos olhos? 2 olhos. Tem quantas patas? 6 patas, 3 de cada lado. Então, isso é característica de quê? De inseto. Inseto tem essa característica. Então, se a gente for analisar aí a anatomia, ó, é exatamente isso que eu estou falando. As 4 asas, abdômen, tórax, cabeça, pata articulada, né, pata do artrópode, os probóscide, que é para poder pegar o néctar, no caso das abelhas aí, 2 antenas e 2 olhos aí. Em relação ao ciclo de vida, outra coisa importante, a maioria dos insetos não bebe água. Eles se hidratam, que a gente chama de forma indireta, pela própria umidade que existe nos alimentos que eles consomem, eles já se hidratam. A maioria, nem todos, alguns ainda bebem um pouquinho de água, tal, dependendo da região, né, da necessidade, eles bebem um pouquinho de água, sim, mas a maioria não precisa. Muitas espécies de insetos apresentam o processo de metamorfose, ou completa ou incompleta. O que isso significa? Uma metamorfose completa, você vai ter ovo, o ovo se torna uma lagarta ou uma larva, dependendo do inseto, uma lagarta ou uma larva. Essa lagarta ou essa larva se torna uma pupa, aqui nesse momento de pupa vai ocorrer uma metamorfose para se transformar no adulto. Geralmente nessa fase de larva ou de lagarta existem várias subfases ali, né? Uma lagarta menor e ela vai crescendo, trocando de pele e assim por diante. Exemplos então de insetos que apresentam metamorfose completa: borboletas, moscas, besouros, abelhas, vespas, formigas, etc. Mostrando aqui a nossa abelha ainda, ó, se a gente for analisar o ciclo de vida, olha lá, o ciclo de vida é esse, ó, tem a fase adulta. Ela vem, bota os ovos se transformam em lagarta, essa lagarta vai comer muito para ela crescer, até chegar num ponto de se tornar uma pupa, e aí, né, essa pupa, ela vai sofrer uma metamorfose, uma transformação e se tornar um indivíduo adulto. Isso é um padrão dos insetos com metamorfose completa. No caso da metamorfose incompleta, ocorre uma diferenciação. Tem os ovos se transformam em ninfas, que seriam seres semelhantes aos adultos, só que sem asas, no caso dos indivíduos, né, dos insetos que têm asas. Então, eles não têm asas na fase de ninfa, mas depois eles vão crescendo e desenvolvendo até se tornar adulto. Então, é uma metamorfose incompleta, não tem necessariamente lagarta e pupa aqui, tá? É uma fase de ninfa. Exemplos são as baratas, os gafanhotos, as cigarras, os percevejos, passam por uma metamorfose incompleta. E mais ainda, alguns que não sofrem metamorfose. Nós temos insetos que não sofrem metamorfose. Um exemplo claro disso aí é a traça de livros. Traça de livros é esse bichinho aí. Não confunda com traça de roupas. Talvez você já tenha encontrado traça de roupas aí, mas que é o traça de livros. É tudo traça, mas são diferentes aqui. Esse é o traça de livros aí. Olha lá, percebe? Você consegue ver lá 3 patinhas de cá, então 3 de lá, então são 6. Viu lá? Abdômen, tórax, cabeça, 2 antenas, 2 olhos. Você consegue ver essa diferenciação. Vamos falar um pouquinho sobre outros tipos de insetos, além desses que a gente comentou aí, né? Existem insetos que vivem em sociedade, os que vivem sozinhos, os que vivem em sociedade e os parasitas sugadores de sangue. Vamos falar um pouquinho sobre os que vivem em sociedade? Como assim? Quando você olha uma abelha, um cupim, uma
vespa, uma formiga, eles são insetos que vivem em grupo e nesse grupo, nessa sociedade, existe uma divisão de trabalho. Cada indivíduo vai ter a sua posição ali na colmeia, que seja, naquele local, naquela sociedade daqueles insetos. Tá? Então você vai ter um operário, vai ter um responsável pela defesa, vai ter um que vai cuidar dos ovos e assim por diante. Então existe uma divisão de trabalho, tudo focado, voltado para um bem comum, que é a colmeia, que é aquele grupo ali. Quer ver? Vamos lá, deixa eu mostrar então um inseto que vive em sociedade. As formigas. Vou mostrar para você aqui a formiga vermelha. Então aqui eu tenho, ó, divisão de trabalho. Tem o macho, a rainha, né, no caso, e eu tenho a obreira, que vai fazer todo o resto aí, ó. Então olha como é que funciona, ó. Vamos dar uma olhada na rainha primeiro. Olha a rainha. Tem divisão de inseto, tá vendo? 3 patas de cá, 3 de lá, cabeça, tórax, abdômen, certo? Olhos, 2 olhos, 2 antenas, 4 asas. 4 asas. As rainhas, elas são aladas, né? Um período da vida. Quando elas estão produzindo ovos, aí elas perdem suas asas e ficam dentro da colmeia praticamente, botando muito ovo o tempo todo. É a divisão de trabalho, a função delas é essa. O macho, função acasalamento. Acasalou, realizou a função dele. E as obreiras fazem todo o resto. Elas vão cuidar de toda a colmeia aí. E como assim? Nessa sociedade, né, nesse grupo que você vai estar olhando das formigas, então que eu tenho um formigueiro, ó, elas vão ter cada uma função. Elas vão cuidar dos ovos, das larvas, da pupa, até se tornar um indivíduo adulto. Então essa é a divisão de trabalho aí, ó, das formigas. Beleza, mas além desses, a gente ainda tem alguns insetos parasitas sugadores de sangue. Nós temos os não alados, que não têm asas, e os alados, que têm asa. Então vamos falar dos não alados, bem conhecidos. O piolho, a pulga e o percevejo. Mesma estrutura, cabeça, tórax, abdômen, 6 patas, 2 antenas, 2 olhos. Então, mesma coisa aqui do piolho, ó. Conta o número de patas, antenas, olhos, divisão do corpo. Mesmo padrão, pulga, mesma coisa. Cada um com sua característica, mas o geral eles apresentam. Então, são 3 parasitas, insetos parasitas não alados. A pulga ela não tem asa, ela consegue saltar muito alto. Então são esses bichinhos. E nós temos os alados, basicamente os mosquitos, ou também conhecidos como pernilongos. Os mosquitos, eles têm a capacidade de sugar o sangue, né? Eles voam, são alados, têm asas, eles sugam o sangue para sobreviver. Basicamente as fêmeas que sugam o sangue, fêmeas que são hematófagas. É importante a gente comentar sobre o ciclo dos mosquitos. Então você tem um indivíduo adulto, ele acasalou lá, né? E aí bota os seus ovos na água. Lá na água, esses ovos vão se transformar em larva. Essa larva vai se transformar em pupa, metamorfose acontecendo aqui, e essa pupa se torna um indivíduo adulto. É um ciclo. A grande questão é que os parasitas alados, né, os insetos parasitas alados, eles costumam transmitir algumas doenças. Então, se você pegar uma espécie chamada Aedes aegypti, né, que é um tipo de mosquito, ele transmite o vírus causador da dengue. Não só dengue, né, zika vírus, etc. O Anopheles, que é uma outra espécie de mosquito, transmite um protozoário, que é o causador da malária, que é uma outra doença muito complicada. E o Culex, que é uma outra espécie de inseto alado parasita, transmite larvas do verme que causa a elefantíase, que também é uma doença muito séria. Então percebe que os 3 transmitem 3 doenças distintas e muito sérias para o homem. E como é que você combate essas doenças? Como é que você combate a dengue, a malária, a elefantíase e outras doenças relacionadas a esse vetor, que é um parasita, um inseto parasita alado? É muito simples, é só analisar o ciclo de vida. O ciclo de vida não depende de ovos se transformando em larva, que se transforma em pupa, que se transforma em adulto. É muito difícil você combater o adulto. Ele está voando, está escondido e tal. É muito difícil você matar todos eles, tá? E eles são verdadeiras fábricas de ovos. Uma fêmea do Aedes aegypti, por exemplo, chega a botar 250 ovos em um dia. E elas podem sobreviver até 30 dias aí, ó. Imagina, todo dia ela botar essa quantidade de ovos. É muita coisa. E esses ovos, eles conseguem ficar até sem água por 1 ano, para depois, com um pouquinho de água, eclodir e se transformar em larva. Então é uma coisa bem séria. Como é que você, então, combate os mosquitos? Poder combater a doença? Porque para acabar com essas doenças, tem que combater o vetor, que é o mosquito. Como é que você faz? Combatendo os ovos. Se você destruir os ovos, naturalmente todo o resto cai. Então, por isso que para poder combater a dengue, a gente tem que evitar água parada, sempre lavar os recipientes, né, que poderiam estar com água parada. E ao fazer isso, você diminui a possibilidade desse mosquito
mosquito botar os seus ovos. Nós vamos acabar, zerar 100%? Não, porque naturalmente na natureza existem lugares que a água ela fica parada, que seja um pouquinho em alguma árvore, alguma pedra que armazenou um pouquinho de água. Isso já serve para o mosquito depositar os seus ovos. Só que se a gente diminui isso onde a gente vive, né, no meio urbano, menos mosquito a gente vai ter, então menos chance de ser transmitida esse tipo de doença aqui. Entendeu? Porque que a profilaxia, né, que é o procedimento para evitar esse tipo de doença, é sempre combater o mosquito através desses cuidados, não deixar pneu, nem garrafa jogada, né, recolher no lixo, manter sempre seco os pratinhos, né, de plantas, colocar areia, não deixar acumular água, tudo isso é importante. Então, olha só, isso a gente falou dos insetos, tá? É uma forma geral, muito bacana, com alguns esquemas 3D. Na próxima aula, a gente vai entrar nos aracnídeos e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, ó, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, colocar seu nome aí nos comentários e estuda, Padawan.